De seguida são crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que ali passavam blasfemavam, meneando as suas cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, salva-te se és filho de Deus e desce da cruz. Do mesmo modo, também os sumos sacerdotes, fazendo troça dele com os escribas e os anciãos, diziam: Salvou outros, mas a si mesmo não é capaz de salvar. De igual modo, os ladrões que foram crucificados com ele o insultavam. A partir da hora 6ª sobreveio uma escuridão sobre toda a terra, até à hora 9ª. Por volta da hora 9ª, Jesus gritou com uma voz forte, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isto significa: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali passavam estavam de pé ouvindo, e de imediato, correndo um deles e pegando numa esponja, encheu-a de vinagre e colocou-a numa cana e deu-lhe de beber. Os restantes diziam: Deixa, vejamos se vem Elias para o salvar. Jesus de novo gritou com uma voz muito forte: Deixa partir o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de cima a baixo, e a terra tremeu e as rochas fenderam-se. Os túmulos abriram-se e muitos corpos de santos falecidos foram levantados, e saindo dos túmulos após a ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. O centurião e os que estavam com ele a vigiar Jesus, vendo o sismo e as coisas que tinham acontecido, sentiram-se com muito medo, dizendo: Este era verdadeiramente Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando, a partir de longe, elas que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer veio um homem rico de Arimateia, de nome José, que também fora um discípulo para Jesus. Este, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou então que lhe o dessem. E levando o corpo, José envolveu-o num pano de linho lavado e de pô-lo num túmulo recente que mandou cavar na rocha. E tendo rolado uma pedra enorme contra a entrada do túmulo, foi-se embora. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas diante do túmulo. No dia seguinte, que era o dia após a preparação, reuniram-se os sumos sacerdotes e os fariseus juntos de Pilato, dizendo: Senhor, lembramo-nos que aquele impostor disse ainda vivo: após 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que se faça seguro o túmulo até ao 3º dia, para lá e os discípulos dele não o roubarem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será a última impostura pior do que a primeira. Então Pilatos disse-lhes: tendes guardas, ide e providenciai a segurança do túmulo, como sabeis. Eles foram e tornaram seguro o túmulo, selando a pedra com os guardas. Após o sábado, ao amanhecer do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que aconteceu um grande cismo, pois um anjo do Senhor, descendo do céu, veio e rolou a pedra e sentou-se em cima dela. O aspecto dele era como um relâmpago e a veste dele era branca como a neve. Devido ao medo, os que guardavam o túmulo tremeram e ficaram como mortos. O anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou tal como afirmou. Vinde, vede o lugar onde jazia. E pondo-vos depressa a caminho, dizei aos discípulos dele que ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. Eis que vos disse. E saindo elas depressa do túmulo devido ao medo e à grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos dele. E eis que Jesus veio ao encontro delas, dizendo: saúdo-vos. Avançando, elas seguraram-lhes os pés e prostraram-se diante dele. Então lhes disse Jesus:
não temais, ide e anunciai aos meus irmãos que saiam em direção à Galileia, e lá me verão. Enquanto elas seguiam a caminho, eis que alguns dos guardas, dirigindo-se à cidade, anunciaram aos sumos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. E reunindo-se com os anciãos e com eles se aconselhando, deram suficiente dinheiro aos soldados, dizendo: afirmai que os discípulos dele vieram de noite e o roubaram enquanto dormíamos. E se isto for participado ao governador, nós o convenceremos e faremos com que vós permaneceis sem preocupação. Os soldados, recebendo o dinheiro, fizeram como tinham sido instruídos. E este relato espalhou-se entre os judeus até hoje. Os 11 discípulos foram até a Galileia, para a montanha, onde Jesus lhe dera indicação para irem. E vendo-o, prostraram-se, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Indo, pois, tomai discípulos todas as nações, batizando-nos do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir todas as coisas que vos mandei, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à completude do tempo.